A questão da memória espiritual é algo tão crucial para a existência humana que um homem esquecido espiritualmente não é capaz de responder o que ele está fazendo neste mundo. Assim, desde os primórdios da civilização, o esquecimento esteve relacionado ao sofrimento, à ignorância, ao egoísmo e, portanto, ao domínio do mal. Enquanto que a recordação sempre esteve associada à luz, à sabedoria e à paz de espírito. Platão, 500 anos antes de Cristo, registrou em seu livro A República um episódio relatado por Sócrates que ilustra a importância da recordação para a existência humana. O mito de Er. Er era um armênio natural da Panfilha que foi dado como morto num campo de batalha durante 12 dias. Mas que após esse suposto desenlace, retornou a si. Ele contou então às pessoas que durante aqueles dias fora levado a um lugar entre as estradas do inferno e do céu, onde viu os espíritos sendo apresentados a seus juízes. Cada um deles tinha direito a uma nova vida, cuja qualidade, porém, seria determinada pelo proveito que haviam feito de sua vida anterior. Eram depois conduzidos de volta à terra por seu guia. Mas no caminho eram obrigados a beber a água do Létis, o rio do esquecimento. Enquanto os endividados espiritualmente deveriam beber fartamente dessa água, o que lhes ocasionava a perda da memória de todas as coisas, os prudentes só tomavam alguns goles, de modo que conservavam uma certa lembrança de sua origem e das suas responsabilidades na encarnação seguinte. Mas a Er foi dada a missão de ficar a salvo das águas do rio do esquecimento, para que pudesse relatar aos homens tudo o que se passava no mundo espiritual. A água do mito de Er é a água do esquecimento. É uma anti-água. Mas existe a Huasca, que é a água da recordação, do autoconhecimento. É um chá misterioso que atua na memória espiritual do homem, fazendo recordar-se das verdades existenciais que estão gravadas dentro dele e até de sua própria história na Terra. A contribuição mais importante da Huasca é o reconhecimento dos erros. E na medida que a pessoa se liberta dos erros mais grosseiros, a Huasca revela os mais sutis, que são bem mais difíceis de serem percebidos, como a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Então, o autoconhecimento só é possível através do reconhecimento dos erros. O que, num primeiro momento, não é algo tão atraente, né? Pode até parecer simplista, elementar. Só que, se cada pessoa no mundo reconhecesse a sua parte, com certeza o problema da humanidade já estaria resolvido.
A união do vegetal apresenta muitos aspectos surpreendentes para quem não a conhece, como, por exemplo, o fato do autoconhecimento ocorrer através de um chá, o que pela lógica parece impossível. O fato de haver um ritual, mestre, discípulos, coisas que remetem ao Oriente. Mas o que realmente me surpreendeu foram as transformações que esse chá e a presença do mestre provocam nas pessoas. Para ser sincera, eu não imaginava que um ser humano pudesse viver desfrutando de tanta harmonia. Se o homem se acha criativo, imagine então Deus, que é o próprio Criador. E como a ayahuasca é uma manifestação de Deus, as surpresas que Ele nos reserva a partir dessa limpeza espiritual são inimagináveis e imprevisíveis. Mas a maior surpresa é o estado de espírito mais buscado pelas pessoas, o êxtase. Só que o êxtase é o resultado de um processo de purificação. É a grande recompensa pela coragem de se enfrentar. E olha, não existe êxtase maior do que a vitória sobre si mesmo. E a ayahuasca justamente revela que tudo o que nós buscamos está dentro de nós mesmos. Inclusive tem uma música bem significativa do Moraes Moreira que diz assim: não é fora nem fica longe a moradia do monge. Há dentro de nós um Tibé, luminosa fonte da mais pura essência, liga e faz a ponte. Flui na existência vida. Saciando a sede, sagrada bebida, a gente se encontra cantando este mantra: vida. Se é que é lá nas alturas, a vida é uma eterna aventura. Escale o seu Himalaia. Então é bem isso mesmo. A experiência com a ayahuasca é uma subida ao ponto alto de si mesmo, para você ter o campo de visão ampliado. Mas esse chá não pode ser bebido de maneira aleatória, de forma irresponsável, sem a presença de um mestre consciente espiritualmente. Então, é o mestre quem faz todo o acompanhamento espiritual do discípulo. Sem ele não há iniciação, não há crescimento. Mesmo porque o grau de cobrança da ayahuasca, ou seja, o seu ponto-luz, está relacionado ao grau de evolução espiritual de quem o prepara. Então é como você ressaltar a importância de um bisturi sem ressaltar a importância da competência do cirurgião para utilizá-lo. Então, existe uma coisa que Deus não sabe, né? Que é esquecer, porque Ele é a grande memória cósmica que alimenta toda a trajetória dos astros, toda a manifestação dos elementos e todo o ciclo da natureza. Inclusive, o homem, cujo corpo é um instrumento de evolução do espírito, tem tudo a ver com a memória. O que seria dele se todas as suas células se esquecessem de cumprir a sua função, do batimento cardíaco até a respiração? Então, para resumir
sem a memória não existiria a vida. Não existiria a vida. Então, toda a natureza, todo o universo está em sintonia com a memória universal. Mas acontece que o espírito humano padece do esquecimento, a ponto de os ensinamentos mais preciosos, ainda que lidos e repetidos, se tornarem nulos e imprestáveis na medida que a pessoa se esquece de praticá-los. Percebo o seguinte, que os espíritos mais iluminados que já existiram na Terra, como Jesus, Buda, Lao Tse, Zoroastro, todos eles ensinaram que só existe um caminho, que o único caminho para se chegar a Deus é o da purificação, é o caminho da luz, da paz e do amor. Ou seja, o caminho da libertação do orgulho, da inveja, ciúme. Resumindo, a libertação do ego. Então, cada um, no seu tempo e de uma determinada forma, mostrou que essa é a única maneira do homem se espiritualizar e se humanizar cada vez mais. Quanto mais recordada a pessoa, mais consciente, né? Mais responsável, mais em sintonia com a força superior. Enquanto que, quanto mais esquecido, mais angustiado, mais dúvida e mais sofrimento. Então, é pela importância da ayahuasca no processo de recordação do homem, é que eu me dou ao trabalho de cultivar, preparar e distribuir este poderoso e misterioso chá. Porque eu sei que é através dele que o homem pode se recordar do compromisso que ele tem com ele mesmo, com a família, com a sociedade e com a humanidade.